Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta. Nem deu tempo de vocês sentirem a minha falta, mas dessa vez com um convidado muito especial, que é o André Aloy. Eu já vou pedir para ele se apresentar, mas antes disso, vamos falar sobre o nosso patrocinador, que é o Orelo Áudio. Para quem não conhece, é a primeira plataforma de assinatura premium para ouvir podcasts. Então, acesse a Aurelo, utilize o cupom do Podcasters Unidos, que é Orelo, @Podcasters Unidos, tudo junto e maiúsculo, para ter um cupom de desconto. E você pode acessar mensalmente e contribuir com o seu podcast que você escolher apoiar. Então, escolha quem você quer apoiar e parte do valor que você investe na Aurelo será revertido para esse podcast. Beleza, gente? Agora sim. Boa É noite, maravilhoso, eu André. amo Aurelo, Marina Santelene, os meninos lá. Boa noite. Estamos aqui. Não, gente, essa coisa do delay é péssima, né? Tipo, mas tá tudo certo, estou conseguindo Sim, te ouvir. pelo menos aqui nós estamos em dois, então um para e o outro fala. Né? Sim, Quando tem não. mais gente, fica aquela coisa de reunião estudantil, assim, um falando por cima do outro. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Aloy, eu sou editor de cultura da Bazar e do site RG. Eu tenho um podcast também chamado Aos Cubos, que está em hiato. Quem sabe em 2021 a gente volta, mas nesse momento eu estou me dedicando aos podcasts da Carta Editorial, que é onde eu trabalho, que é o Garotas da Capa, da Bazar, e também tem o Desbunde, que é um programa mais cômico, o MesaCast também, só que está em on-hold por conta da pandemia, mas espero que a gente volte em breve para poder... Porque são conteúdos que eu adoro fazer, e é difícil, né, a gente fazer à distância, enfim, tá? Sim. Podcasters aí que estão conseguindo fazer, tipo, meus parabéns. Além de tudo isso que o André falou, ele também é fã da Britney Spears. Ah, é Tá? verdade, tem Então aqui, gente, esse cadê? é um Ai, ponto cadê? muito Eu falei importante. assim, ó, ia aparecer em algum momento, dá pra ver aqui, ó. Tá aqui minha discografia, ó. Dá pra ver? Perfeito! Ah, aqui, Perfeito! faltam Além dois de aqui pra todos minha os coleção. Além de todos os outros álbuns incríveis que ele tem ali na parede, gente, ó, prestem atenção. Organizei Só pra vocês hoje. Dá pra tá ver aqui? Deixa eu ver. maravilhoso. Tem Adele, tem Dua Lipa, tem Christina Michael Aguilera, Katy Jackson, Perry é a e Madonna Alice. ali em É meio que, cima? meio que a divisão, assim, tipo, velharia, indie, rock, pop e pop. É meio que a divisão do que eu ouço musicalmente, que eu gosto, e, enfim, que é a minha especialização, assim. Demais, eu amei. Tô Amei precisando mesmo. agora ampliar obviamente tem música brasileira, né? Tipo, os Cubos falam muito sobre música brasileira, mas é muito difícil conseguir aqui, tipo, discos brasileiros e que não sejam também caros, enfim, tipo, Uhum, obviamente esses discos internacionais são caros, mas os brasileiros também são muito difíceis de a gente conseguir. Tipo, a gente tem a Noise que faz isso muito, muito, muito bem, que você paga ali sim. uma assinatura mensal e você consegue ter acesso a esses discos, mas é difícil conseguir ter. Eu comecei há pouquinho tempo, então tenho bastante tempo aqui para conseguir ampliar a minha discografia. Nossa, demais. Eu também sou apaixonada por discos. E falando em música brasileira e sobre o Aos Cubos, eu ouvi assim vários episódios de vocês que eu achei Saudades. incríveis, incríveis. Eu conheci o Obrigado. Aos Cubos através do episódio com Santíssima Trindade das Perucas, Ah, que que eu demais. sou muito fã delas. E o primeiro episódio que eu vi de vocês foi com as meninas. E depois eu olhei a lista e falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Gente, Saudades de fazer, episódios não. com diversas pessoas. Para quem não conhece o Aos Cubos aqui, por favor, ouçam o episódio com a MC É. Tá. Tá maravilhoso. Gente, foi muito doido esse episódio da MC Tá, porque ela veio aqui em casa no dia que ela estava lançando. Então, tipo, a gente gravou numa quinta-feira e logo em seguida, tipo, algumas horas depois, ela ia lançar o disco, então ela tava, tipo, muito ansiosa. Ela parou, ela mostrou pra gente o disco, foi, tipo, muito legal, muito legal. Que Foi uma das histórias, um máximo. dos episódios mais legais, assim, tipo, e ela tava tão solta, assim, ela contou a história da briga, que eu lembro a Sim, história da briga que ela teve no ônibus, e, sério, foi um episódio muito engraçado. E aos Cubos é sim, meio que isso, assim, a gente vê, queria falar sobre música, mas não falar sobre referências, tipo, discos. Obviamente isso fazia parte muito do escopo de trabalho nosso aqui, mas era ouvir coisas que os artistas não estavam acostumados, assim. Tipo, a gente recebeu a Pablo no episódio que ela era, tipo, ela
antes dela explodir, assim. Tipo, foi o nosso episódio de número 11, se eu não me engano, que era um especial. Não era nem para ser parte de uma temporada. Se a gente dividiu Aos Cubos em 4 temporadas que a gente tem, o episódio da Pablo não era nenhum parte de temporada. Era um que eu tinha entrevistado a Pablo e falei, gente, a Pablo vai estourar. Ela precisa, tipo, a gente precisa ter um episódio com ela. E foi em fevereiro de 2017, que foi naquele momento ali no boom que ela explodiu com aquele feat com o Rico da Lasanha, e aí todo dia, né, que era o nome da música. Sim. E aí a gente tem histórias maravilhosas, tem o Silva, e tem uns Gente, episódios tem assim, banda tipo, UO. gente, a Banda Gente, UO, o a Banda UO, episódio com a Matheus. banda UO. Cara, Qual, né? Porque tem muitos. A Banda UO foi a banda foi o artista que mais vezes esteve nos Cubos, tipo, tanto com carreira solo dos meninos. Faltou a Mel, porque a Mel acabou de lançar, né? E a gente está nesse ato, quem sabe numa próxima temporada ai, Mel por vem aqui, favor, por favor. porque todos eles vieram com a banda UO, acho que eles vieram 3 vezes ou 2 vezes, e aí depois veio o Matheus Carrilho, e veio o Davi falando de carreira, da carreira solo deles, assim. E talvez Os Cubos tenha sido o último programa que eles vieram como bando O também. Então, era muito legal. Eu já tinha um sentimento de nostalgia ali por conta dessa separação. Ai, a gente tem histórias muito Sim, boas, assim. E foi muito legal ter feito, e talvez a gente volte. A gente estava participando de alguns editais, e aí a gente acabou não rolando, assim, mas é um projeto que eu tenho muita admiração, respeito, e fez parte da minha formação enquanto jornalista, porque Os Cubos eu tenho tatuado aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ai, não dá pra ver, gente. O Luiz tá aqui, ó. deu pra ver, que É, máximo. é isso, faz Olha, parte da minha formação como jornalista. Os Cubos nasceu, é um projeto que eu tenho desde 2009, 2010, que começou como um blog, e em 2016 a gente transformou em podcast, porque enfim, é a coisa que eu vou levar pra sempre, assim, comigo, tipo, independente se é podcast, de blog, ou um é um momento da minha projeto vida, lindo, Muito obrigado. Então, leve mesmo. E eu preciso te perguntar uma coisa, desse por momento de favor. ato em que vocês não estão com o podcast, infelizmente, porque só tem episódio Adoraria. maravilhoso. Hoje eu entrevistei agora Você tem gente, realmente. ouvido podcasts? Você tem acompanhado? Eu vou ser bem clichê, eu tenho acompanhado, eu acompanho todo dia o Café da Manhã, um podcast que eu acho essencial para a gente começar o dia, porque é muito rápido, tem até acho que meia hora, ele te traz ali, se você não quer ler jornal ou não tem tempo, ou você tá ali, acordou, tá tomando um café, fazendo alguma coisa, é o que vai ele vai pontuar até o dia, tipo, saber qual que é o assunto, que foi o assunto mais comentado hoje, que é a principal notícia do dia, de política, e, enfim, tipo, é o podcast que eu mais ouço, assim, tipo, regularmente. Mas, obviamente, tem outros podcasts. O Santíssima Trindade das Perucas é um podcast que eu adoro. O podcast novo da Duda, da Lu Russo, que é o Disque Bicho, é maravilhoso. Traz toda a Incrível. formação que a gente tinha com o Disque MTV, por exemplo. Traz essa referência ali dessas coisas antigas e desse pop novo também, tipo, com o humor ácido que a Duda tem, que eu amo. Aí de outros podcasts eu tô ouvindo agora o Praia dos Ossos, que todo mundo tava falando, Praia dos Ossos, comecei a ouvir, e também o Retrato Narrado, que conta o porquê do presidente ter se tornado essa pessoa, tipo, quais foram os fatos que levaram a ele, assim, acho que já tem 6 episódios, se eu não me engano, é uma série documental e que, cara, desbrava, assim, tipo, exatamente todas as etapas, desde o presidente na infância até chegar à presidência. Tipo, eu ouvi o primeiro episódio no fim de semana, porque estava todo mundo falando, eu tinha escutado as produtoras e as narradoras, apresentadoras no podcast do É Nóia Minha, da Camila Frender, e, cara, assim, de uma produção, de um jornalismo, assim, incrível, porque eles vão atrás de pessoas, eles têm, documentário mesmo, tipo, em áudio, eles vão, as entrevistas são ótimas, as entrevistas, eu fico pensando assim, gente, como que demorou para decupar aquilo, transcrever, transformar em matéria, transformar em episódio, saber que cada fala ia encaixar em tal coisa, é um trabalho muito, 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 a gente tem que, ó, só tenho que parabenizar, porque de um primor, de verdade, assim, tipo, não perde para nada. Ele foi inspirado em um podcast que acho que é Making Obama,
E, enfim, estou muito assustado com essa qualidade, né? Tipo, a gente, aqui no Brasil, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro país que mais consome já podcasts. E, enfim, de um primor, assim, de uma responsabilidade incrível. Sim, Mas eu de respondi sua verdade. pergunta? Acho que eu Sim, respondi, falando. Desculpa, eu falo muito, né, gente? Eu sim, sou sim. geminiano, eu vou, volto. Mas Fica eu tô meio tranquilo, que eu clichê, também assim, falo de pra caramba. podcasts. E um podcast que eu amo também é o da Rolling Stone americana, que é aquele, acho que é History Now, não lembro como que é o nome. É da Rolling Stone que eles falam, assim, tipo, é o assunto mais falado na semana. Eu já gosto muito mais de podcasts de informação, de notícia, do que esses de crime, que são um sucesso aqui no Brasil, que eu não sou muito fã, mas Sim, fiquei muito curioso, porque elas falaram muito de como foi a produção, enfim. E a gente que faz podcast tem que entender a narrativa também de outros modelos também, senão a gente fica obsoleto, né? Eu acho que é importante a gente saber o que está acontecendo no mercado, enfim. E essa onda mesmo de podcasts que está acontecendo originais do próprio Spotify. Eu falei que não gosto muito desses de crime, mas eu ouvi o Sofia, que é incrível, que é uma produção original do Spotify também, e muito legal. Tipo, eles conseguiram adaptar uma versão americana, se eu não me engano, para o público brasileiro e fazer com que a gente queira ouvir aqueles episódios. É divertido, né? E sim. é muito doido isso. É. Hoje nós temos, assim, muito podcast ativo, muito, muito Muito, mesmo. muito, gente. Tem podcast de Uhum. absolutamente tudo. Tem podcast de tutorial, tem podcast sobre crimes. Eu passei a ouvir o Mil e Um Crimes, que é muito bom. Ouvi recentemente alguns casos, assim, Uhum. achei bem interessante. E tem podcast sobre literalmente qualquer coisa, né? Os podcasts sobre notícias são muito populares, mas assim, tem podcast de diversos assuntos. Eu vejo que está se popularizando muito também os podcasts sobre meditação. Eu baixei o Meditação, Calm, que é aquele aplicativo que, querendo ou não, funciona como se fosse um podcast, sim, mas eu ouvi porque eu sou apaixonado pelo Harry Styles e aí eu queria muito ouvir. E o Cauã Raymond tinha me falado que ele tinha feito a versão brasileira da mesma história. Eu falei assim, bom, vou baixar, vou ouvir. É legal, porque, tipo, mas é uma proposta diferente, né? Tipo, essa coisa da meditação guiada é legal. Me conta você o que você ouve. Tipo, eu quero saber também, tenho curiosidade de olha, eu ouço Santíssima Trindade das Perucas, porque eu sou apaixonada maravilhosas por as três. elas. São incríveis e Ouço, aqui eu sou apaixonado ainda mais. nossa, ouço muito. Fiquei muito feliz, inclusive, com essa questão dos exclusivos do Spotify essa semana. Elas se tornaram exclusivas do Spotify. Foi uma. Precisava, né, gente? Porque a gente que produz conteúdo precisa, né? Tipo, o Aos Cubos, um dos motivos, querendo ou não, é, tipo, cara, pagar um editor. Tipo, por mais que a gente faça na raça, amigo, a gente precisa de ter alguém que banque aquilo ali. A gente dividia contas, mas é Sim, pesado, né? Tipo, durante a pandemia, enfim. sim. Além do Santíssima, eu ouço todos os dias o podcast sobre o meu signo, que eu É sou a muito louca dos legal. signos, então eu ouço o O podcast do como meu é que é o signo. meu signo do próprio Spotify, né? Eu ouço Bom Dia, Leão. É E aí muito bom. já começo o dia. Ouço também o café da manhã, porque eu parei de assistir Necessário jornal já faz um tempo. também. Então Eu eu não vejo ouço. TV. Não vejo, não consigo assistir TV, não consigo, não adianta. Já tentei, mas para mim não dá mais. Então eu ouço o café da manhã para me atualizar, além de ler as notícias no Twitter também, né? Que é a No Twitter principal é o rede de melhor lugar, atualização, gente. porque Tipo, tudo tá muito rápido. E ouço também alguns podcasts da Rede Podcasters Unidos, porque agora somos uma família que está crescendo pra caramba, então não, eu tô vou muito feliz acompanhando o com o trabalho dos convite, gente. Eu não conheci o colegas. trabalho de vocês, assim, eu tô muito honrado de estar aqui com vocês mesmo, assim, porque a gente vai fazer quase um ano que a gente está fora do ar, assim, e eu sinto mesmo que não é porque a gente fazia, não. Os Cubos têm era um jeito divertido de a gente fazer, tinha uma relevância porque a gente não tinha, na época que a gente fazia, não tinha nenhum podcast que falava especificamente de música ou que falava de outras coisas, trazia um artista musical, e não todos os episódios não Sim, são todos musicais, mas eram pessoas que faziam parte a gente queria trazer pessoas que a gente admirava, pessoas que estavam no rolê, mas também a gente trouxe pessoas grandes, e eu fico muito feliz de a gente conseguir ter tido acesso a essas pessoas, assim, tipo, e a gente sim, gravava na minha casa, gente, é muito estranho imaginar que pessoas
que fizeram parte do meu imaginário adolescente, criança, Fernanda Souza, Patrícia Marques, esses artistas que são incríveis e que têm uma história para contar além da música, além do seu trabalho. E que, quando a gente pautava aos cubos, era assim: a gente vai falar de música, a gente vai falar sobre seu trabalho, mas não só isso, a gente quer saber quem é você por trás disso. Eu acho Porque que é isso é o muito que é o mais mais interessante. legal, Tipo, que é o que porque torna muito mais interessante, porque a gente sabe que hoje um programa de TV ou uma entrevista para a rádio, por exemplo, vai ter um foco, vai ter um tempo para aquilo, porque tudo tem que ser muito pautado, muito rápido, tudo roteirizado. E nos cubos as pessoas se sentiam muito à vontade. E isso dá para é nítido assim, todos os bom. episódios. Eu Era acho tudo que eu não roteirizado, muitas perguntas a gente fazia ali na hora, mas era a gente tinha, eu sou geminiano, eu sou tipo muito controlador com isso assim, e eu fico muito nervoso, a gente estava brincando aqui antes de entrar no ar. Eu fico muito nervoso de falar, gente, tipo, eu preciso ter saber o que eu vou falar, porque eu sou jornalista, mas assim, as lives também trouxeram muito assim essa coisa do ao vivo. Eu nunca fiz coisa ao vivo, tipo, eu sempre entrevistei as pessoas, ah, editado, tipo, depois ia transcrever e os cubos, sim. por mais que a gente tivesse uma edição ali, era meio que um ao vivo. Então, quando eu fui fazer as lives agora durante a pandemia, porque assim, gente, ai, é só mais um, pensa que é como se fossem os cubos, tipo, você tá na sua casa, tipo, não tem ninguém vendo, e sei lá, aconteceram várias coisas, tipo, sei lá, a Cláudia Raia, durante uma dessas lives, me contou que ela teve Covid, aí você fica assim, tipo, o que eu vou fazer agora? Tipo, mas é isso, Como que tipo, prossegue, né? como que se prossegue? Mas é isso, os cubos era isso, tipo, as pessoas se sentiam tão à vontade, tipo, como se a gente Sim. estivesse numa mesa de bar, e numa conversa entre amigos. E eu ouvi muito, assim, foi muito engraçado ouvir das meninas do Não é Nóia Minha, falando assim, que elas têm uma responsabilidade muito grande, porque elas acessam essas pessoas e ali tinha a responsabilidade que as pessoas estão se abrindo para elas. E as pessoas não têm noção que, tipo, aquilo ali vai, tipo, milhares de pessoas vão ouvir, tipo, como que vai ser recebido isso, né? Então, é muito difícil a gente entender essa responsabilidade. Hoje a gente tem muito mais, mas quando a gente começou os clubes lá em 2016, não tinha essa ideia, assim, de que as pessoas iam ouvir, iam buscar referências. A Manu Gavassi, por exemplo, o Anderson Vieira me confidenciou, por exemplo, que o vídeo que ele fez da Manu Gavassi dentro do Big Brother, ele foi buscar referências ali nos cubos, porque a Manu conta uma das histórias que ela traz, e o Benti, que é muito fã de pop latino, pergunta para ela, e ela começa a contar ali as referências latinas, o RBD, essas referências todas ali que, cara, tipo, quando você tá num veículo tradicional, tipo, pouco vai importar. Você tem muito pouco tempo, você quer o clickbait, você quer fazer com que aquilo chegue para mais gente possível. E nos cubos a gente não tinha essa pretensão. Por mais que a gente tivesse essa responsabilidade, conversava muito sobre isso, mas não necessariamente a gente estava afim de uma headline, de um título muito bom. A gente estava afim de ouvir as histórias. Uma das coisas que eu sempre falo hoje, quando eu vou entrevistar alguém, é que o meu tempo é tão importante quanto o seu, porque é isso, tipo, você precisa se entregar, eu preciso me entregar enquanto jornalista, porque eu vou fazer a pesquisa, a gente vai fazer um roteiro, a gente vai sentar junto para conversar, e Uhum. é isso, tipo, o meu tempo é tão importante quanto da pessoa que vai sentar ali, e isso vai, como que aquilo vai se estender, sabe? Tipo, se eu tô ali, eu não quero ser polêmico, eu não vou ser polêmico. Às vezes uma pergunta pode causar desconforto e tudo mais a pessoa, mas o nosso papel enquanto jornalista ali, tipo, eu me descobri muito mais humano fazendo aos cubos, porque eu era muito jornalistão, assim, tipo, tinha medo de falar sobre vida pessoal, sobre gostos pessoais. E uma coisa que eu aprendi com os cubos é que você precisa se entregar um pouco, porque senão fica automático. Um comentário que a gente recebeu na primeira temporada me fez refletir muito, assim. Tipo, a gente fez uma enquete pedindo para as pessoas falarem no fim da primeira temporada, assim, tipo, o que que vocês mais gostam da gente, o que que vocês menos gostam da gente. E aí um dos comentários assim que me chamou muito a atenção era assim, tipo, vocês trazem convidados incríveis, vocês têm histórias maravilhosas, mas a impressão que dá é que vocês não se soltam, a gente sabe pouco de vocês. E o podcast é isso, né? O Uhum. podcast é você saber do outro, é você querer ser amigo do outro. E tem uma imagem que eu amo muito, que é assim, tipo, esse meme todo mundo já viu, que é um menininho sentado e atrás, assim, no chão com um sorvete, e atrás tem umas pessoas tomando sorvete. Tipo,
aquilo para mim é a referência do que é um podcast. Tipo, você trazer a pessoa que está lá do outro lado, no ouvido da pessoa, você trazer aquela pessoa para parte da sua conversa. Isso é a coisa que eu mais aprendi e eu levo muito isso hoje para as coisas que eu faço, tipo, não só em podcast, mas em texto mesmo, assim, tipo, o que essa pessoa quer falar? O que essa pessoa tá afim de falar que não necessariamente só do trabalho dela. Então, uma coisa que eu aprendi fazendo podcast é isso, assim, que você precisa estar antenado, obviamente, a tudo que a pessoa está fazendo, você tem que fazer pesquisa sobre ela, você vai pesquisar muito da vida dela, mas as conversas geralmente não vão, as melhores conversas não vão estar focadas nisso. Tipo, até porque, por exemplo, eu não lembro nada do que a MC Tá me falou do disco, mas eu lembro Mas exatamente ficou a história do mas ônibus. ficou a história do ônibus, que ela nunca tinha contado para ninguém, enfim, tipo, que é maravilhosa. Tipo, Sim. Eu mencionei esse episódio da MC Tá porque ela realmente é uma pessoa muito tímida. E eu já vi isso até em shows e ela sempre fala que ela é realmente tímida. Até no episódio mesmo, acho que ela dá uma comentada assim, que ela é naturalmente tímida. E eu achei ela incrivelmente à vontade conversando com vocês. Assim, ela tava muito solta. E não só ela também, mas outros convidados que eu ouvi também. Eu adorei o episódio com a Duda Beat, por exemplo, que acredito que foi numa época também que ela não estava ainda nesse boom que ela está hoje. exatamente. A gente tinha essa Mas coisa assim de trazer pessoas que não necessariamente estavam muito ligadas a tipo ou na parada. A gente buscava pessoas, tentava mesclar assim essa coisa, porque aos cubos sempre foi isso. Tipo, na época de blog era falar do show do Sesc, era ir em shows internacionais de bandinhas pequenas no Beco. Então tinha essa coisa da curadoria, que era muito importante, era muito legal pra gente. Tipo, era uma coisa que a gente amava muito. E eu particularmente, sempre gosto muito de ir entrevistar pessoas que... Uma dos meus maiores arrependimentos foi não ter conseguido trazer a Lineker, porque assim, veio o Linda Quebrada. Gente, a Jupe do Bairro veio contar Jupe aqui do pela primeira Bairro vez. foi A Jupe do Bairro incrível. foi a primeira vez que a gente tinha equipamento profissional, gente. Tipo, foi muito legal, mesmo, 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 assim, de poder falar com elas. E a Aline, que era uma pessoa, assim, tipo, no começo da carreira ela falava muito, e aí um momento ela se fechou e a gente nunca conseguiu trazê-la. E era uma pessoa que, assim, tipo, tinha tudo a ver com a proposta. Ai, enfim, é uma pessoa assim que tá ali que eu particularmente nunca entrevistei ela, então é alguém que eu adoraria trazer numa possível volta, assim. Ela, Pitty, é uma artista que eu amo, que eu nunca entrevistei na vida. Hoje eu consegui entrevistar uma pessoa que eu nunca tinha entrevistado, a Glória Groove. A Glória Groove, por exemplo, foi alguém que nunca veio. Glória Groove maravilhosa. Ah, inclusive a Glória Groove, Seria um episódio incrível com a Glória Groove, com a Glória Lineker Groove também, lança concordo. música, lança música amanhã, então é um EP de R&B. Eu só ouvi um trechinho da música, mas é isso, é trazer essas pessoas assim que estão fazendo essa... Gente, Castelo Branco a gente trouxe, uma galera assim que não tava no hype, sabe? E A são Isa pessoas... também teve um episódio Aí, gente, maravilhoso. a Isa, eu fiz com a Isa por telefone, porque ela mora no Rio, enfim, a gente tem amigos em comum. Cara, a Isa era ninguém. Eu conheci a Isa, ela, juro pra você, no Rock in Rio de 2017, no stand da Heineken, tava ela e o Felipe, que é o diretor de todos os clipes dela. O Cara, Sassi, ela era o Sassi, o Felipe Sassi, que eu amo. ele é Inclusive, assim, maravilhoso. gente, ela era ninguém. Tipo, tinha o WhatsApp dela, sabe? Tipo, era bizarro, assim, tipo, ela não tinha ela não era essa potência, mas, cara, ali eu falei, eu olhei a Isa e falei assim, gente, que mulher, que vozeirão, essa mina vai explodir. Não deu outra. Hoje a gente não consegue fazer mais nada com a Isa. Tipo, obviamente eu entrevistei a Isa algumas vezes, mas tudo por telefone. Imagina desbancar a Isa do Rio para vir na minha casa, ficar uma hora aqui jogando conversa fora. Tipo, é uma coisa meio impossível, sabe? Mas sim, o Alcubos tem Uhum. entrevistas maravilhosas, tem muitos programas incríveis. E o fato de ser um programa independente realmente acaba custando muito, principalmente trazendo artista, equipamento, tudo custa muito, né? E a gente percebe que a ideia de podcast cresceu muito. Como eu disse, hoje em dia tem podcast sobre os mais variados temas, sobre todas as coisas, e eu vejo que as pessoas elas têm interesse em criar esses programas pela necessidade de falar, né, de manter conversas, de expor ideias, e isso é um espelho de uma situação que às vezes eu me pergunto muito, né, principalmente agora que nós estamos numa situação de pandemia, né. Primeiro teve a explosão dos YouTubers,
E agora Exato. tá rolando essa explosão de podcasters, assim. Você acha que tem alguma razão para estar explodindo tanto? Eu acho que é Principalmente não muito. sendo monetizado? É porque é muito mais fácil esse lance, assim, tipo, as pessoas. É muito mais fácil você criar um podcast do que um vídeo. Você precisa. Gente, demanda muito. Eu, por exemplo, nunca gravei vídeo. Eu tô fazendo micro vídeos pro Instagram e eu já sou mais velho, obviamente. Eu já sofro muito com o Reels, por exemplo, com o TikTok, com essas redes muito mais de vídeo que a galera que muito mais jovem tem muito mais fácil, consegue aprender com muito mais facilidade. Mas é isso, tipo, o podcast você tem ali só uma linha do tempo que você vai cortando, vai inserindo coisas. Então, o MesaCast, que é o mais tradicional, que é tipo, você traz uma pessoa ou você conversa com alguém, é muito mais simples de se fazer do que ter um editor, um computador bom, tipo, porque para você fazer vídeo você precisa de uma placa de vídeo muito boa. E que Sim. no podcast você consegue fazer até pelo próprio aplicativo Anchor, por exemplo, você consegue fazer um podcast dentro da plataforma. Então, e com um celular. Então, eu acho que é muito mais fácil, digamos assim, e as pessoas têm essa necessidade de falar, né? Então, eu acho que é importante que as pessoas falem, obviamente, mas nem todos os podcasts vão ser bons o suficiente para explodirem. Tipo, obviamente, a gente tem alguns muito bons e que, por exemplo, Santíssima Trindade das Perucas é ótimo desde o primeiro episódio. O Bom Dia Óbvio. Essas são pessoas que a gente trouxe há 2 anos, sei lá, tipo, estão fazendo o maior sucesso agora, sabe? Tipo, então, é isso que eu sinto. Tipo, demora também muito tempo para que o grande público consiga absorver isso. Então, nem toda ideia, o que a gente brinca no jornalismo é nem toda ideia é uma pauta. E acho que nem Uhum. toda ideia é um podcast. Mas todo mundo tem espaço para todo mundo e eu acho que se você tiver a fim de fazer um podcast, vai fazer o que vai valer a pena é a história que você tem para contar. Tipo, por exemplo, quando a Duda me contou que ela ia fazer um podcast, ela falou, tipo, falou de equipamento, eu falei, miga, arrasa, grava, não precisa ficar tipo se preocupando com o equipamento, porque assim o que vale é a ideia. Hoje elas têm Uhum. equipamento, hoje elas têm coisa, tipo editor, enfim. Acho que desde o primeiro episódio elas têm, mas é, o que vale a ideia, depois você vai incrementando. Aos cubos cresceu com um gravadorzinho Zoom, que era, a gente colocava no meio da mesa. E, sei lá, 3 anos depois a gente investiu em equipamento, porque assim, tipo, já não dava mais, sabe? A gente já tava ficando grande e precisava, tipo, o primeiro episódio eu lembro exatamente, a gente foi com a Jupe do Bairro, que a gente não tinha microfone para cada um. E hoje, se você vir aqui na minha... Eu tenho equipamento, eu coloquei aqui o microfone, tipo, na minha mesa, com aquelas coisas de rádio, que era meu sonho desde pequeno. Hoje, se você vir aqui no meu escritório, tá aqui quando eu faço live, quando eu faço as coisas, tá aqui. Mas eu não tenho um podcast. Tenho um podcast, mas tá em hiato. Então, assim, é muito mais também de você realizar um sonho, realizar uma vontade. Quer ter um podcast? Arrasa, vai, faz. Mas isso não quer dizer que você vai estar um exclusivo do Spotify daqui a pouco, sabe? Pode ser, não Uhum. estou desencorajando você a não fazer. Ó, vai lá, cara, faz isso, sabe? É muito mais como realização pessoal do que, nossa, eu vou fazer um podcast para ganhar muito dinheiro. Porque, gente, as pessoas estão sofrendo aí, entendendo ainda como que elas vão ganhar dinheiro com isso. Como eu falei, tipo, eu bato palma pro pessoal da Aurelo, porque assim, você precisava de uma plataforma para distribuir, antigamente, precisava de um programa para editar podcast. Aí você precisava subir numa plataforma, tipo, quando começaram os podcasts lá no início dos anos 2000, era pelo SoundCloud. Aí depois você precisava, tipo, jogar isso nas redes sociais ou jogar dentro do seu site. Eram muitas e muitas, muitas etapas. Hoje não. Hoje você consegue, por exemplo, gravar o podcast no próprio Anchor, que ele já distribui para o Spotify e para as outras plataformas. Então, vai se diminuindo Uhum. o tempo de você conseguir fazer aquilo e você consegue chegar a muito mais gente, mas isso não quer dizer também que você vai ganhar muito dinheiro ou muita fama. E você tem que fazer isso porque você acha que você tem uma boa ideia e você acha que o seu podcast vai, vai ser uma ferramenta de te agradar pessoalmente, de, tipo, meu sonho. Eu sempre fui uma criança de rádio, eu ouvia rádio, minha mãe ouvia rádio. Eu juro pra você, brincava, tipo, de pedir música. Tipo, eu tinha um caderninho que eu escrevia a música que as pessoas pediam e brincava disso. Então, tipo, acho que é uma ordem natural querer ter um podcast, querer ter minha voz, tipo, gravar minha voz. Então, é meio que isso, assim, tipo, é você ir atrás da sua ideia e tipo, bancar aquilo, assim. No começo eu ficava assim, tipo, nossa, tipo, será que fulano de tal vai vir no meu podcast? Porque, ai, nossa, a gente é pequeno, ai, a gente, tipo, é gravado na minha casa, não tem.
cara, a gente trouxe Vanessa Camargo, a gente trouxe a Sara Oliveira, que é a minha referência de entrevistadora, sabe? Tipo, então, e a Sara falou uma coisa assim, ela assim, meu, eu vim porque eu acredito no independente, nas pessoas que estão transformando as coisas. E você fala assim, cara, tipo, é sobre isso, sabe? É muito sobre, tipo, essas coisas que estão acontecendo, as pessoas, os makers, e enfim, é isso. Obrigada, André. Nossa, eu tô Imagina. amando, assim. É muito louco você ver o quanto isso está crescendo e quanto está se tornando fácil realmente. Eu lembro que o primeiro acesso que eu tive a podcast foi porque um professor de inglês pedia para a gente ouvir podcasts gringos para praticar a conversação, e depois de muito tempo foi que eu passei a realmente acompanhar podcasts, assim, até que em meio à pandemia eu resolvi criar o meu. Maravilhoso, Mas, é mas isso. antes disso, assim, eu tinha pouquíssimo contato. E eu Mas vejo é isso hoje porque, como isso está crescendo e como isso está explodindo, assim, é muito louco. E isso mas eu de acho você não importante. imaginar, quando a gente grava, por exemplo, eu gravo aqui no meu quarto com um microfonezinho, com o meu celular, faço edição, posto, eu faço tudo sozinha, literalmente Meu sozinha. Deus. E ver que onde já chegou o programa, sabe? Pessoas que nunca me viram, que não me conhecem, vir falar comigo sobre, nossa, ouvi você contando a história da Elza Soares, achei maravilhoso. Eu fiquei, É isso, tipo, a gente vê aqui, a própria Camila Frender contou nesse episódio aí que ela recebe as meninas do Retrato Narrado ai, gente, esqueci, a Praia dos Ossos. Ela fala assim que ela já criou tretas familiares, que ela nunca imaginou que a fulana de tal ia ouvir, e ouviu e chegou nela e você vai fazer o quê? Ela pediu para tirar a parte assim da que foi ao ar, mas é isso, você não, você está gravando na sua casa, tipo, você não tem ideia que as pessoas estão ouvindo aquilo. E muitas vezes depois que eu gravei, eu falei, meu Deus, eu contei aquela história, meu Deus, que vergonha. O Vitor me zoava sempre, porque eu sempre contava da história da Britney, sempre contava a história do Bono, da coxinha da Dua Lipa, tipo, mano, é isso, tipo, são histórias que a gente guarda, que a gente, sei lá, tipo, é engraçado porque você vai contar aquela coisa, tipo, como se fosse a primeira vez, e, meu, quem acompanha o podcast desde o primeiro episódio já sabe daquilo, e fica te zoando também, e tá tudo certo. Eu acho que o bom desse lance do podcast é que você guarda aquilo, tipo, eu guardo as histórias que ficaram, vão ficar para sempre, né? Tipo, os momentos que a gente viveu, as entrevistas que a gente fez, isso me ajudou e me contribuiu muito. O Vitor mesmo hoje, a gente conversa bastante, assim, tipo, o quanto a gente desenvolveu uma narrativa pra gente, tipo, e do quanto aquilo era importante, de quanto era importante pra nossa amizade também ter aquilo, porque a gente sempre quis ter uma coisa juntos. E no primeiro episódio eu brinquei, eu falei assim, você é meu convidado. Ele, como assim? Ele ficou puto, tipo, porque assim, eu era jornalista, tipo, era um negócio meu, eu não sabia que ele ia querer falar, fazer aquilo durante muito tempo, porque demora um tempo, demanda dinheiro, demanda atenção, demanda, tipo, é um trabalho, porque a gente não ganhava dinheiro, mas era um trabalho, sim, era um sim, puta trabalho, porque a gente tinha que produzir, a gente tinha que, em certo momento a gente tinha editor, mas a gente no começo a gente que editava, tipo, o Cairo, que era o nosso brother, editou, depois fez a vinheta pra gente, mas, cara, a gente ajudava a decupar, tipo, gravava, tipo, sonora, enfim, tipo, tinha um trampo de fazer roteiro, de fazer outras coisas também, divulgar nas redes sociais, arte. As pessoas acham que é, tipo, só gravar e beijos, adoraria. Só que quando a gente tinha site, tinha que fazer a transcrição, tinha que fazer um título, tinha que fazer a arte, tinha que fazer todo esse processo, jogar nas redes sociais. Cara, é um trampo e que dá trabalho mesmo, não é só, tipo, chegar e falar, tipo, tem uma história para contar. Às vezes que eu acho ótimo também, mas no nosso caso a gente tinha um puta trabalho de fazer. E às vezes tinha roteiro que a gente fazia assim, tipo, 10. Eu tinha um dia, tipo, louco, o Vitor também trabalhando em banco, e a gente, 10 minutos antes, assim, a gente sentava, meu, o que a gente vai fazer? Fazia, tipo, o roteiro, fazia as perguntas, ele fazia outra parte do roteiro e funcionava. E era bom também, era super divertido esse estresse, assim, tipo, meu Deus, tudo dá e certo, aí gente, vai depois você tudo. vê que o resultado final ficou bom Uhum, e é muito satisfatório, né? Muito exato. bom. Vou ver aqui que caiu minha água, gente, peraí. Ai, sem problemas. Pronto, voltei. Eu dei Além, um chute aqui. além de Lineker e Pete, tem alguma outra pessoa que você gostaria muito de ter levado assim? Não rolou? A própria Glória Groove, gente. Tipo, era alguém que eu queria muito ter trazido. A Duda Beat, que nunca veio aqui, a Isa,
A Pablo, de novo, que a gente gravou depois com a Pablo. Mas várias pessoas, tem até nas redes sociais dos Cubos, a gente tinha pessoas que a gente gostaria muito. Tipo, eu lembro que a Ju queria muito trazer o Wagner Moura, era o sonho dela. Tipo, ela falou assim, eu vou ter um piripaque se um dia isso acontecer. Mas é isso, tipo, quem você gostaria que a gente tivesse trazido? Tem alguém que Olha, todas as pessoas que eu gosto muito estiveram por lá, estiveram lá? mas assim, Eu queria a ter Lineker trazido foi o o João que a gente, o João eu conheci, eu conheci ele, tipo, no primeiro disco, assim, tipo, num evento de, sei lá, sabe aquela mochila Gen Sports? sim. Era o lançamento da coleção que eu tenho uma mochila que eu amo até hoje, que é uma coleção que eles têm com o Mickey. Eu sou apaixonado, tipo, desde pequeno por essas coisinhas, tipo, minha mãe que me, enfim, ela ama a Disney. E aí eu tinha essa mochila, eu conheci o João nesse dia, eu falei, meu, tem um podcast assim, assim, assado, queria muito que você fosse, e aí, tipo, acabou não rolando. E aí, meu, ele virou esse fenômeno que é, tipo, Explodiu que também. hoje lota. Ontem eu até falei com o Renan, que trabalha com ele, eu falei assim, cara, tipo, eu fico chocado com o quanto vocês cresceram, tipo, lota o Tom Brasil, lota o Espaço das Américas, que, tipo, nem artista gringo às vezes consegue. Real. Mas, por exemplo, Bom, dessa galera nova, por exemplo, tipo, o Melim, que era um popzinho gostoso, que eu tinha vontade de entrevistar, as meninas da Ana Vitória, toda essa galera, porque a gente fez muito os artistas que estavam ali bombando no LGBTQIA+, meu, a gente fez quase todos. Mas aí, nossa, logo eu depois, veio esse momento do pop mela cueca, digamos assim, que era Melim, que a gente não, Jão, e a gente não fez nenhum desses, eu tinha vontade, porque eles têm um público, assim, tipo, fiel, e eu acho que o público deles também ia gostar, porque a gente ia levantar assuntos que eles não estão acostumados a contar em entrevistas. Então sim. eram pessoas que a gente adoraria ter trazido. Nossa, eu lembro de um episódio que eu gostei muito também com a Lia Clark. E a Clark, o A Pedro, que eu Lia, amo a muito. Lia, eu sou apaixonada também. Ela é uma artista maravilhosa que tá bombando aí ainda. E o Sim. Johnny Hooker também foi uma pessoa que eu gostei bastante de ouvir. E, cara, todas as pessoas que eu ouço muito, vocês Ai, fico tiveram a muito feliz, oportunidade de porque a gente. entrevistar. E eu fiquei muito feliz também. Eu fico muito feliz. É muito engraçado porque quando você entra nas plataformas, às vezes assim, tipo, sei lá, tipo, a própria Lia Clark, você entra na página dela no Spotify, tipo, em outra rede social, tem lá, tipo, podcasts, tem a abinha lá, tipo, relacionados, e você fica assim, ai, que feliz que, tipo, tá ali, sabe, tipo, é bom também trazer essa referência para as pessoas, tipo, porque como eu disse, tipo, cara, a coisa que eu mais gosto é conversar com pessoas, tipo, estar junto, independente de quem seja, tipo, e é legal, e, tipo, os Cubos tinha isso de a gente trazer pessoas. E vou dar uma de Gabriela Prioli. Você travou. Você está aí? André, você E ela voltou. Ela travou mesmo, né? Vocês querem. tem problemas técnicos, eu não ouço o André. Ah, a Bia voltou. Não, tá tudo certo, gente. Tô aqui acostumado. Vou fazer minha cara. Aê, você voltou. Vou fazer minha cara de paisagem. Obrigado. Tudo certo? Está bem? Bia, está bem? Não. Não, tô aqui, tô aqui. Ah, Bia. Aê. Eu Voltei. saí e voltei exatamente para ver se. Aê. Gente, tô com uma dificuldade, eu No tenho que olhar meio, aqui. Eu tô olhando pra cima aqui, não sei se estão. Mas agora deu certo. fica tranquilo, meu bem, tá ótimo. Aqui eu tô conseguindo te ver bem, só deu Então tá. uma falhadinha no meio da última resposta, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que todos os artistas que eu mais ouço até hoje já estiveram presentes no Ai, Alcubos, então eu acho feliz. sensacional. Principalmente pelo que tu disse antes, né? Tem muita gente que hoje em dia é muito difícil você conseguir uma entrevista. E o pessoal, na maioria das vezes, hoje em dia, fala muito sobre lançamento, né? E eles tinham essa liberdade de falar sobre outras coisas também no podcast, eu acho incrível. E para além
dos podcasts, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre os seus outros trabalhos, né? Eu acompanho o Com- Instagram, eu acho os Obrigado. videozinhos ótimos. Eu tô nesse Também, momento aqui. também confesso que tenho dificuldade com essas novas ferramentas de TikTok, de... Tá tudo evoluindo muito rápido, gente. Eu sou do Eu tô tempo no momento agora da que eu internet sou. de escada. Você viu o meme ontem que bombou do sou formado em arquitetura. Eu sou formado em arquitetura pelo Instagram, gente, pelo YouTube. Tipo, eu adoro acompanhar esses canais de reforma, tanto que tipo essa prateleira fui eu que montei, tipo, todas as coisas que a gente montou aqui no escritório, eu e meu namorado a gente que fez a sala, um amigo nosso fez o projeto e a gente colocou em prática. Tipo, a pandemia veio para também trazer um pouquinho desse lado maker, que eu gosto também. Tipo, eu não tinha muito tempo, e aí, tipo, acho que eu saía muito, enfim, tipo, tinha muito evento, muita coisa. E aí, durante a gente se viu em casa, eu falei, olha, tipo, aí eu comecei a ver muita coisa. Aí, todo o meu processo ali de fazer esses videozinhos é ver muito vídeo, monto uma aba de referências dentro do Pinterest, e aí vou atrás das coisas. Falo assim, tipo, o que que eu preciso para pintar a parede? Então, eu preciso de rolo, eu preciso de, sei lá, jornal, e eu sou a pessoa das listas, né? Então, eu vou lá e, tipo, eu falo assim, eu começo a cotar coisas. Eu descobri o Mercado Livre durante a pandemia. Tipo, eu compro tudo hoje por essa plataforma, não falei o nome, né? Mas não sabia se podia. Essa plataforma de comércio que tem o logo amarelo. E De aí, dois bracinhos assim. e dois para ser exato. Tipo, e aí, cara, esses videozinhos assim têm sido uma coisa boa, porque é divertido, é uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, de receitas. São coisas que eu não produzo, por exemplo, dentro da plataforma, porque eu sou péssimo, tipo, e eu monto, tipo, sei lá, no InShot ou em outros editores mesmo, e aí aquilo ali vai ganhando vida, e são coisas que eu gosto de fazer, mas que também demandam muito tempo. E, tipo, é quando dá tempo. Hoje, por exemplo, eu entrevistei a Glória Groove, foi por Zoom, participei da coletiva, e falei assim, ai meu, queria tanto ter tempo para editar isso, tipo, não vai dar tempo de editar para amanhã. Como que eu vou fazer? Tipo, vou soltar a matéria, depois a gente vai resolver. Tipo, e aí tá tudo certo também, porque ela fala sobre um pouquinho fala um pouquinho da música que ela solta amanhã, mas ela fala do projeto como um todo, que ela vai lançar 5 músicas, e, os sentimentos que ela teve, lidou durante a pandemia. Então eu falei, acho que não tem problema também se não soltar amanhã. E aí, por que que eu tô dizendo? Eu sou jornalista de cultura, né? Tipo, já trabalho com isso há 10 anos, e já trabalhei na Rolling Stone, já fui colaborador da GQ, já trabalhei na Bazar e na RG, que hoje eu sou editor. Eu voltei faz um ano, e então é gostoso também. Tipo, aos cubos, eu trabalhei no Terra. O Terra foi meu primeiro trabalho em entretenimento. E aí depois eu trabalhei na Ken, cobrindo celebs também. Então acho que tem um pouco dessa. Os Cubos tem tudo um pouco desses lugares que eu passei. Tem a música, tem o lifestyle, tem as celebridades. Então tem muito a ver com a minha personalidade e dessas pessoas que já tinham feito parte da minha trajetória ou que não fizeram parte da minha trajetória. E eu fui atrás e consegui trazer, sabe? Tipo, é muito legal assim também quando você consegue convencer um produtor ou um empresário, um assessor de imprensa que não está muito relacionado com o seu trabalho, e você fala assim, tipo, eu queria tanto que até a pessoa se dispor a vir à minha casa, tipo, gravar. Eu acho que se a gente estivesse produzindo aos cubos durante a pandemia, teria sido muito mais rico também, com a possibilidade de a gente trazer pessoas que a gente não teria conseguido trazer antes, como a própria Isa com o programa dedicado, a Duda Beat, e esses outros artistas que a gente não teve a oportunidade de trazer aqui. Mas é um plano para o futuro. Eu fiquei muito focado também esse ano nesses outros projetos. Eu tava roteirizando um podcast para Deezer, que era o Deezer News, que a gente funcionava como se fosse um Disque MTV, assim, saía toda sexta-feira. Quando a gente gravava, eu tinha uma linha de produção, então segunda e terça eu fazia o roteiro, na quarta gravava, a quinta editava, e na sexta-feira a gente ia para o ar, assim, com as novidades. Então você dava play ali, tipo, nas notícias, nas músicas, novidades da semana, radar de novidades, e aí entrava também um podcast ali na outra aba com as novidades da semana, com às vezes trecho de entrevista, falando sobre a música daquele artista naquela semana. A gente tinha sempre também o artista da semana, que era contando um pouquinho da música dele, tipo, do trabalho, tinha a ver com o que eu fazia no Aos Cubos, que era aquela introdução que ficava me zoando, o Vitor Mizov, que era o meu momento Pedro Bial, e tinha a ver com isso também, né? De contar a história daquele artista de uma outra forma, de uma outra narrativa. E aí no Bazar, na Bazar e no site RG, eu produzi, montei 2 podcasts lá.
Um deles é o Desbunde, que a gente tem 3 episódios. A gente tinha dois gravados falando sobre Noite Paulistana, que estava muito engraçado, só que a gente não viu que não era o momento de lançar, e quem sabe esses programas um dia é, vão ao ar. A gente saiu do ar aqui no Twitch. Estou acompanhando aqui Ah, no computador. aqui tá rolando ainda, Ah, será? agora voltou. Agora Voltou? voltou. E aí no Garotas da Capa, que é o podcast da Bazar, que a gente só leva quem foi capa da revista um dia, ou pessoas, se bem que Garotas da Capa, obviamente, são mulheres, mas a gente tinha a intenção de fazer com alguns homens, que a gente teve poucos homens que foram capa de Bazar, mas que poderiam vir a falar, tipo o Cauã Raymond, o Shai foi capa digital, então a gente pensou nisso, mas até agora só foram mulheres. Então a gente tem a Isa, que foi a primeira entrevistada, que os primeiros programas eu não gravei, e hoje a gente trocou a redatora-chefe, e aí às vezes eu faço o programa também. Então, esse ano a gente entrevistei a Xuxa, era alguém que eu queria muito entrevistar. A Xuxa tá no Garotas da Capa, a gente ficou falando por 1h30, e que deu esse programa, sei lá, 40 minutos. O que não entrou na entrevista pro impresso, entrou nesse podcast, que ela me contou várias coisas assim. Eu fiquei, gente, a Xuxa. Isso tem que fingir costume, né? Tipo, jornalista é isso, você tem que fingir que você é amigo da pessoa. Não fingir que você é amigo da pessoa, mas você tá ali, você tem perguntas a fazer, tipo, e é isso, sabe? Tipo, não tem Não dá pra muito. chegar como um fã, né? Ai, É, Xuxa, exatamente. Hoje eu achei muito socorro! engraçado, assim, tipo, fazia muito tempo que eu não participava de coletiva de imprensa, e não, tipo, ai, nossa, eu não gosto, não, tipo, eu gosto de fazer, tipo, mas fazia muito tempo, gente, quanto tempo faz que não tem uma coletiva de imprensa para ouvir um artista falar sobre um lançamento? Eu não vi durante a pandemia. E aí hoje a Glória fez esse lançamento, e aí é muito engraçado ver os jornalistas muito mais jovens, assim, tipo, vou fingir costume, eu sou muito fã. E aí, tipo, você vê que, tipo, tá tudo bem. Quando eu comecei, por exemplo, falavam assim, você não pode demonstrar carinho, afeto, que você tem que ser muito profissional. E hoje em dia, não. Eu acho que, tipo, tá tudo bem você ser fã daquela pessoa e demonstrar. E, cara, tá tudo certo. Tipo, não tem essa de ficar ali, tipo, ai, nossa, o que vão pensar de mim? Não, tipo, é fofo, tipo, é bonito você ver, tipo, eu vi muitos jovens hoje, tipo, de blogs, é legal isso, porque é, várias pessoas que são fãs estão podendo ter contato com o seu ídolo enquanto jornalista. Quantas pessoas eu entrevistei que eram meus ídolos também? Gente, sei lá, entrevistei a Elza Soares, já entrevistei tantas pessoas que eu acho. A Xuxa, para edição desse mês, entrevistei a Angélica, entrevistei. Cara, eu já entrevistei tanta gente, tipo, que é tão bonito ver, tipo, essa coisa assim de. É... Ai, que vai renovando a energia, né? Tipo, que quando eu comecei, a minha referência era o Lúcio Ribeiro, que era o cara, assim, que. Meu Deus, tipo, a Flávia Durante, que eu sou apaixonada, tipo, faz um trabalho foda, tipo, com o Pop Plus. E eu conheci ela por e-mail, tipo, no Twitter, nos anos 2010, sabe? Então, faz muito tempo, é muito legal também você ver essas energias renovando e ver que as coisas estão mudando. E é isso, acho que eu falei de trabalho, né? Consegui responder tudo. Demais, demais. E nessa questão do ser profissional e não poder, eu acho que o porquê o profissional não pode demonstrar um carinho, um É, afeto do ser fã, né? Eu acho que isso já. Hoje eu vejo isso como muito mais humanizado, assim. Eu vejo que as pessoas conseguem demonstrar melhor esse carinho que tem pelos artistas em entrevista ou em alguma matéria, assim. Principalmente na TV, pelo que eu acompanho no Twitter, por exemplo. Hoje em dia a gente vê a Maju, por exemplo, fazendo um sinal de Wakanda no Jornal da Tarde, coisa que isso é não muito. aconteceria anos atrás. Exato. E essa humanização mesmo do jornalismo. Meu TCC foi sobre TV. Eu gostava muito, sempre gostei muito de TV. E, tipo, foi o meu TCC isso em 2007. Gente, eu me formei faz mais de 10 anos. 13, 14 anos. Né? 13 anos. Vou fazer 13 anos. E é jornalista, né, gente? Não sabe fazer conta. E aí, é isso, a gente falava sobre essa humanização de o jornalista ter essa posição, mas se aproximar de ter mesmo, tipo, o jornalista estar numa bancada. Eu lembro que naquela época teve o boom do Globo Notícia, aqueles jornais super curtos de notícias que as pessoas começou ali esse boom de aproximar a pessoa. E acho que também, obviamente, as redes sociais trouxeram permitiram que a gente pudesse ser um pouco mais humano, não tão tipo, eu vou querer causar, vou fazer só perguntas duras. E o que eu sempre falo no jornalismo é isso: eu não, eu vou fazer aquela pergunta se ela se fizer necessário.
não posso também, tipo, atrapalhar o fato de eu ser fã daquela pessoa, me fazer agir emocionalmente. Acho que você tem que separar isso e ser ético e ser racional para conseguir separar isso. Isso não vai sei lá, por exemplo, eu amo Britney Spears. Se eu tivesse a oportunidade de entrevistá-la hoje, obviamente eu ia falar sobre o Free Britney, que todo mundo quer saber. Não vou ficar aqui fingindo, nossa, Britney como ser linda, maravilhosa. Não, querida. Quero saber, você tem problemas psicológicos? Você qual que obviamente que ia vir 1.000 pessoas ali para me barrar e me tirar dali Sai, da sai, sai, sala. sai. Mas é isso, tipo, por exemplo, se é uma questão hipotética, mas se isso acontecesse, obviamente estaria ali como jornalista, como aconteceu com a Xuxa. A primeira palavra que eu falei na vida foi Xuxa, gente. Tipo, mas quando eu entrevistei a Xuxa, fiz todas as perguntas, falei sobre assuntos sérios, polêmicos, e aí, tipo, eu falei, muito, eu sou muito verdadeiro, então, tipo, as pessoas às vezes também, acho que elas confiam muito porque, tipo, o cara fala assim, ó, se você quiser responder, você vai responder, se você não quiser também, tipo, problema seu, tipo, eu estou aqui, minha função é te perguntar, se você não quer falar, tipo, problema seu, meio que isso, assim, tipo, não nessa brincadeira, mas quando eu falo assim, ó, tipo, eu vou para a própria Xuxa, eu falei assim, ó, eu vou fazer agora uma série de perguntas, são muito delicadas, são temas que não sei se você gostaria de falar, mas eu acho que enquanto jornalista eu tenho que te perguntar, e a gente falou que era a questão de abuso na adolescência, tipo, e aí a gente até coloquei isso na matéria, porque eu achei que era relevante, não que eu tô ali para causar, para polemizar, mas que eu acho que enquanto jornalista a gente tem um papel importante que é fazer as perguntas que ninguém quer fazer. Demais. Real, André. Eu quero te agradecer muito pelo seu Imagina, tempo, por eu que agradeço, dedicar eu amei, essa noite aqui com a gente. Foi uma honra conversar contigo, de verdade. eu amei, muito, A muito, gente muito está obrigado. bem no finzinho mesmo da nossa entrevista, infelizmente. A gente poderia passar horas aqui Eu conversando, também porque adorei, você é incrível. Eu vou pedir para que obrigado você também. compartilhe as suas redes sociais com o pessoal que está assistindo, divulgue aí o Aos Cubos. Gente, escutem os episódios antigos, por favor, Gente, escutem. quem estiver vendo aqui, vão lá nas redes sociais do Aos Cubos, o @Aos Cubos. A gente não está ativo. No nosso último episódio, a gente estava falando sobre horóscopo, com a Titi Vidal, e ela falava assim: Nossa, 2020 vai ser péssimo. Eu assim, não, vai ser ótimo. E ela estava certa. E é isso, tipo, deixar para trás algumas coisas. Tipo, a gente tem 4 temporadas, são 100 episódios, tem episódios muito maravilhosos que eu amei fazer. E tem artistas muito incríveis. Tem Silva, tem Pablo, tem tipo, Rico da Laçã, tem Banduó, tem tantos artistas bacanas, tem Fernanda Souza. Enfim, poderia passar, tipo, 100 minutos aqui falando, tipo, de cada episódio. Mas eu quero agradecer o pessoal do Podcasters Unidos. Bia, obrigado, eu amei falar com você. Muito, muito, muito. E é isso. Muito, muito, muito obrigado. E meu arroba é @aloyster, ALOISTER. E no Twitter eu tô como @aloy. Obrigado, gente. Um beijo. Tô só ouvindo agora, eu saí para ver se ela voltava. Voltei, gente. Só para dar esse. Ah, agora ela voltou. Maravilhosa. Muito, muito, muito obrigado. Adorei o Voltei. Eu papo. estou Ficaria ouvindo aqui vocês. muito. Ficaria muito mais tempo aqui. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Beleza, valeu, Gabriel. Tá muito atrasado na Twitch, mas vocês estão me ouvindo aí? Show. Gente, muito obrigada para vocês que acompanharam essa entrevista até aqui. Para mim foi uma honra. Vocês me encontram em todas as redes sociais como @BetoCast, Facebook, Instagram, Twitter, estou sempre por aí. A próxima live que rola agora é a live das Minas, falando sobre mulheres ocupando podcasts. Assim, essa live vai ser incrível, então eu espero que vocês fiquem aí para acompanhar essa próxima live. E sigam também a rede Podcasters Unidos, @Podcasters Unidos no Instagram,
para que vocês acompanhem todos os programas underground que estão por lá. Tem programas sobre tudo, como eu disse aqui hoje, né? Cada podcast com a sua história, com a sua essência. Então, espero que vocês vão até lá para encontrar esses novos programas. Tá? André, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu adorei. Muito, muito, muito. Fiquem Obrigado, com a próxima Gabriel, live. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo.